Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este quarto trimestre de 2013 estudando as revistas CPAD com o tema Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. O comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 10, com o título Cumprindo as Obrigações diante de Deus. Nosso texto áureo está aí em Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Vamos fazer algumas considerações aí sobre o voto. Nós vamos ver aí comentários interessantes do pastor Emílio Conde. Vamos ver um resumo dentro desse assunto voto. Aí do hebraico Nedé e do grego eushi, que também significa oração. Inicialmente diremos que não se trata de um voto para a eleição de alguém ou coisa semelhante. A palavra voto emprega-se para definir o ato de preferência do cidadão na escolha de um candidato político ou mesmo de qualquer outra agremiação. Entretanto, a palavra voto que vamos focalizar tem um sentido diferente quando examinada à luz dos costumes e da religiosidade do povo judeu, de acordo com as Escrituras. A palavra era usada para designar a dedicação especial ou voluntária de uma pessoa ou mesmo de uma propriedade que se oferecia com fins sagrados. Voto era oferecimento que se fazia espontaneamente a Deus ou a promessa de praticar alguma obra boa ou então de abster-se de algum ato ou prazer, mesmo que fossem lícitos, desde que animado por um sentimento de fidelidade a Deus. O sentido de voto nos dias do Antigo Testamento podia ser o de uma promessa por um sentimento de gratidão a Deus por favores e bênçãos recebidos, como também poderia ser motivada pelo temor de um perigo iminente a fim de evitá-lo. O voto estava imbuído de um sentimento de culto a Deus. As coisas e pessoas que não estivessem ainda envolvidas no voto, como o caso dos primogênitos que já eram do Senhor, e que não fossem vergonhosas como o dinheiro da prostituição ou da sodomia, Deuteronômio 23:18, podiam ser objeto de voto de alguém. O marido poderia votar a Deus sua própria pessoa, bem como a de sua mulher, de seus filhos, servos, animais, campo, etc. As pessoas eram resgatadas pelas quantias estabelecidas e os animais impuros eram resgatados pelos puros ou pelo valor correspondente, assim como sucedia com as casas, os campos, etc. O valor era estabelecido pelo sacerdote. As mulheres podiam fazer um voto ao Senhor se independentes. Quando eram casadas ou solteiras, deviam obter a permissão do marido ou do pai. A prática do voto vem desde o tempo dos patriarcas. Jacó fez um voto no lugar em que teve a visão da escada cujo topo chegava ao céu. A seguir deu o nome de Betel ao lugar em que tivera o sonho. Convém que todos os leitores conheçam o voto de Jacó e saibam se ele cumpriu o que prometera. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28:20-22. Moisés regulamentou a prática do voto entre os hebreus a fim de evitar abusos, excessos e incompreensões. Na legislação não é descrito o uso do voto, que nasceu e continua a existir por causa da piedade um tanto quanto interesseira dos crentes da velha dispensação. Se não encontramos no Antigo Testamento detalhes sobre o seu uso, encontramos advertências para que o voto fosse cumprido. Aquele que fizesse um voto assumia a alta responsabilidade de cumpri-lo, ou então seria considerado enganador. Para aqueles que não honrassem sua palavra, o profeta Malaquias fez essa tremenda advertência. Pois maldito seja o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Malaquias 1:14. Importante sem dúvida é que os leitores conheçam os termos em que Moisés colocou o problema do voto. Eis o que ele declarou: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque Deus certamente o requererá de ti. Deuteronômio 23:21. Outro texto que fala sobre isso é Levítico 22:21-24. É necessário o cumprimento do voto, porque de outra forma a atitude contrária engana a Deus. É preferível não votar do que votar e não cumprir o prometido.
O autor do livro de Eclesiastes fez essa expressiva advertência válida para todos os tempos. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o teu voto que fizeres. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Eclesiastes 5, 4 e 5. Como vimos, se alguém fizesse um voto, consagrando-se ao serviço de Deus, ou se oferecesse pessoa de sua família e se depois se arrependesse, devia resgatar o compromisso com determinada importância. A avaliação do resgate cabia ao sacerdote, que determinava quanto o autor do voto devia pagar. Tratando-se de pessoas, o preço do resgate variava de acordo com a idade da pessoa a ser resgatada, isso é, que devia ser desobrigada do voto feito. Tratando-se de propriedade, o resgatante devia pagar uma quinta parte além da avaliação que o sacerdote havia feito. Este comentário estaria seriamente prejudicado e os leitores ficariam privados de conhecimentos valiosíssimos se não incluíssemos aqui alguns exemplos de votos feitos a Deus, enfatizando os resultados positivos e as consequências negativas do cumprimento do voto e da transgressão da promessa feita. Em todos os tempos e em todos os lugares, sempre existiram pessoas honestas e cumpridoras de seus deveres e compromissos, mas também sempre houve transgressores de leis e de promessas. A mãe de Samuel fez um voto ao Senhor de dedicar seu filho ao serviço divino, mesmo antes de o filho haver sido concebido. No tempo próprio, ela cumpriu seu voto. 1 Samuel 1, 11, 27 e 28. Há um episódio emocionante registrado no livro de Juízes 11, de 30 a 34. Ali se descreve a ação corajosa e fiel de Jefté, juiz em Israel, que fez um voto ao Senhor. Se Deus lhe concedesse a vitória sobre os seus inimigos, então ofereceria ao Senhor a quem primeiro lhe aparecesse ao voltar da guerra para casa. Aconteceu que Jefté retornou vitorioso da luta e a primeira pessoa que lhe veio ao encontro cantando e saltando de prazer pela vitória foi a sua própria filha, a única filha, bela, prendada e querida por todos. Jefté sentiu que uma calamidade viera sobre sua vida. Teria de cumprir o seu voto sobre a sua única filha, que estava no verdor dos anos, ou então mentir a Deus, quebrando o voto que fizera. A corajosa resolução de Jefté está registrada nessas eloquentes e expressivas palavras: porquanto fiz um voto ao Senhor, não tornarei atrás. Juízes 11:35. Como resultado positivo do voto e de seu cumprimento, a filha de Jefté ficou virgem até o fim de sua vida, não conhecendo varão. Juízes 11, 39 e 40. Os leitores também precisam conhecer o lado negativo do tema, isto é, devem tomar conhecimento dos resultados funestos do não cumprimento do voto feito ao Senhor Deus. No mesmo livro que registra o ato corajoso e digno de Jefté, está registrada a história de Sansão, que os leitores já devem conhecer. O que talvez ignorem é que Sansão era nazireu, isto é, Manoá, seu pai, concordou em oferecer ao Senhor como nazireu. Este voto incluiu o fato de não poder cortar o cabelo nem beber vinho. Entretanto, Sansão, embora consciente do voto de seu pai e da sua consagração ao Senhor, não honrou o voto, não cumpriu a promessa e revelou o segredo de sua força, permitindo que lhe cortasse o cabelo depois de ter tomado vinho. As consequências foram trágicas. Trágicas são as consequências para todos aqueles que desonram a Deus. Vários salmos celebram o êxito de votos proferidos e cumpridos, como os de números 61, 65 e 66. Jesus não proíbe os votos, mas ensina que não deve impedir o cumprimento dos deveres filiais. Mateus 15, 5 e 6. Então isso aí foi um resumo do que é o voto. Vamos ver a nossa verdade prática que diz: a nossa vida de adoração somente será verdadeira quando nos conscientizarmos dos nossos direitos e deveres diante de Deus. Então a vida de adoração sempre tem o sentido de entrega total. A adoração envolve sacrifício. E esse sacrifício envolve uma vida no altar. Então sempre a adoração tem a ver com a nossa entrega total da nossa vida a Deus. Se você quer ser um legítimo adorador, se você quer ser realmente um adorador como ensina a palavra de Deus, você deve saber que você deve colocar sua própria vida no altar diante de Deus, oferecer-se a si mesmo. E quando você se oferece a si mesmo, isso implica em santificação, separação para Deus, e isso implica em sacrifício diante de Deus.
Então você tem que saber que isso implicará em jejum, em oração, em estudo da palavra de Deus e também em voto diante de Deus. Porque quando você ora a Deus, você pode fazer aí votos diante de Deus. Como é feito esse voto? Não é aí fazer negócio com Deus, mas é sempre buscando o favor das outras pessoas, o bem das pessoas, você fazer um voto com Deus. Se o Senhor me abençoar assim, tal, eu vou então fazer isso para beneficiar então alguém. Então os votos são feitos e devem ser cumpridos. Eu fiz, por exemplo, um voto quando eu fui chamado por Deus ao campo missionário. Então eu disse: Senhor, eu vou, se o Senhor salvar, curar e batizar com o Espírito Santo quando eu for pregar. E eu fui pregar e realmente aconteceu. Salvação, cura, batismo com o Espírito Santo. Isso eu fiz por 3 vezes esse voto ao Senhor e Deus respondeu favoravelmente. Então eu cumpri o voto e fui ao campo missionário, onde nós estivemos ali em Divinópolis, Minas Gerais, e também em Valparaíso, perto de Brasília. Então nesses 2 locais nós abrimos ali 8 congregações. Então é um voto que você faz, um voto, e quando você vota, você tem que saber que esse voto deverá ser cumprido. Então você cumpra o seu voto. Então nós podemos fazer votos ao Senhor. Votar é prometer uma coisa sempre a Deus, desde que Deus também faça alguma coisa para que você possa cumprir esse voto. Então nós vimos aí na leitura o caso da mãe de Sansão, que fez um voto, dedicou seu filho a Deus, né? E ela recebeu de Deus filhos. Vamos ver aí Jacó fazendo o voto a Deus de lhe dar o dízimo de tudo, se ele o abençoasse, se ele lhe trouxesse em paz novamente para a sua terra. E nós vamos ver aí o voto de Jefté, que não mediu as suas palavras, né? E acabou tendo que cumprir o voto, e com muito pesar e com um custo muito alto. Então são votos feitos e esses votos devem ser cumpridos, porque Deus cobrará certamente. Então a Bíblia nos adverte: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então pense bem antes de fazer um voto, porque você terá que cumpri-lo. É uma coisa tremenda isso. Então pense muito, pense pelo menos 10 vezes antes de fazer um voto. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, está em Eclesiastes 5, de 1 a 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então aqui uma advertência para nós e muito interessante para os nossos dias. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Então, quando você entrar na igreja, tome cuidado, né? Desligue o seu celular. Igreja não é lugar de negócios, igreja não é lugar de piadinhas, não é lugar de mascar chiclete, de comer as coisas, não é lugar de você ficar com pensamentos impuros, com desejos impuros.